Nação Azul, Cacique Cruzeirense aqui novamente e hoje eu quero fazer uma análise sobre o jogo Cruzeiro 1, Grêmio 3, que aconteceu neste domingo no Mané Garrincha. O Cruzeiro saiu derrotado de campo aí, porém eu acredito que criou as melhores chances, mas não definiu a partida e é aquela máxima do futebol. Quem não faz, leva. Eu vou pegar os lances aqui, enquanto a gente faz uns comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquele like, que é muito importante. Beleza? Vou pegar umas imagens ali dos melhores momentos da Samuca TV, beleza? Para a gente fazer a análise desse vídeo aqui. Ó, o primeiro lance desse jogo foi essa falta aí do Grêmio, que o goleiro Otávio fez uma boa defesa, não deu rebote nem nada, né? E esse lance, no lance seguinte, ele já faz um lançamento para o Sinisterra. Gente, o Sinisterra jogou um absurdo esse jogo, hein? Foi para cima, driblou, jogador com coragem. E o Caio Jorge não pode perder um gol desse, gente. O Caio Jorge não pode perder. Ele tinha a opção ali do passe, mas o centroavante eu entendo que tem que finalizar, mas poderia ter escolhido melhor essas opções. Aliás, essas finalizações têm sido um problema no Cruzeiro, não só com o Caio Jorge, mas com o Neiser. Olha aí para você ver o lance. Entendeu? O Caio Jorge, tudo bem, ele foi desequilibrado, ele fez o que deu ali também, né? Chutou de primeira ali, o Gabriel Grande saiu, ele tentou deslocar o do goleiro. Infelizmente, acho que o Cruzeiro está com bastante azar nesse quesito aí também. Esse lance aí, o William tocou certinho para a área também. O Caio Jorge chegou um pouquinho atrasado. Bela trama do Cruzeiro também, tá? Foi um passe aqui do Matheus Pereira. Gente, o Matheus Pereira, ele criou ali umas 4, 5 jogadas facilmente nessa partida aqui. E os caras não estão acompanhando o Matheus Pereira, viu? Essa que é a verdade. Já tem um bom tempo já que ele vem atuando bem. E aqui o gol do Grêmio, um azar ali, acho que o Gabriel Rojas foi desarmar e tocou para trás. Um gol de centroavante nato do Carlos Vinícius, né? Inclusive é um jogador bem interessante que eu gostaria de ver no Cruzeiro, porque é aquele centroavante nato. Ele é aquele cara brigador, você vê que essa finalização aí de bico no cantinho, um jogador de uma estatura boa. Eu acho que o Cruzeiro, na bola aérea, o Caio Jorge é pequeno e tal, e o Arthur Jorge está fazendo bastante jogadas pela ponta e não está tendo tudo rasteiro, né? Porque a bola no alto ali não vai adiantar. Olha a jogada do gol do Cruzeiro. Olha o Matheus Pereira construindo. Gente, ele acha o Gabriel Rojas numa pintura. O Gabriel Rojas, na tranquilidade, deu assistência para o Sinisterra e Gabriel Rojas e Sinisterra de primeira resolvendo a parada. Que golaço! Que golaço da equipe do Cruzeiro. Golaço. Olha, o Gabriel Rojas, na maior calma, olhou para a área, serviu o Sinisterra e o Sinisterra de primeira só deslocou o goleiro. Golaço. Novamente, partidaça do Sinisterra. Gabriel Rojas também, gostei bastante da apresentação dele. Assim que ele entrosar ali com o Matheus Pereira, Gerson, Sinisterra, que estivesse 100% ali, o Cruzeiro está bem qualificado, tá? Aí, gente, isso aí não pode acontecer. O cara cruzou com uma certa liberdade e o atacante do Grêmio entrou sozinho na área e fez o gol. O Marquinhos não acompanhou, o Matheus Henrique ali no primeiro pau também ficou meio que olhando a jogada. O Fabrício Bruno estava marcando o Carlos Vinícius e o Nardoni entrou sozinho. Aliás, eu vou parar esse vídeo e vou fazer uma pergunta para você. O que Marquinhos ele agrega no Cruzeiro? O quê? Será que ele entrega Gatorade no treino? Eu não sei, cara. Não tem condições. Marquinhos e Wanderson são dois caras que não entregam nada. Os caras não marcam, os caras não têm coragem de partir para cima, os caras não finalizam, não conseguem dominar uma bola. Entendeu? E é aí que entra um ponto crucial que eu vou fazer uma crítica para Arthur Jorge. Arthur Jorge, base não é para ganhar título. Base é para revelar jogadores para o profissional. De uma vez por todas, entenda isso. A base não está aí para ganhar título. A gente não pega da maioria dos cruzeirenses aí, quem é que tem tempo de parar para assistir um jogo de base? A última vez que eu assisti um jogo de base foi a final da Copinha.
A Copa São Paulo desse ano, entendeu? Que era um domingo de manhã que eu estava tranquilo, eu parei para assistir. Tirando isso, a maioria das pessoas não assiste, às vezes, muitas vezes não tem nem transmissão. Agora, você deixar de levar um Felipe Moraes, um Ryan Leles, né, um Juan Índio, para ficar insistindo, na outra semana você deixou Chico da Costa e Wanderson fora por opção técnica, entendeu? E deu a entender que o Cruzeiro está procurando clubes para empurrar esses jogadores lá, e tá difícil. E tá difícil, que o Wanderson também completou as partidas, não pode jogar por nenhum time da Série A do brasileiro, né? E o Marquinhos não completou. Não, Marquinhos não, desculpa, que o Marquinhos não escutamos falar sobre negociações dele, o que eu gostaria demais que chegasse uma proposta. Gente, Chico da Costa, eu não vou nem comentar. Eu não vou nem comentar aqui nesse vídeo. Entendeu? Então, eu vou fazer essas ponderações. Você trocou o time todo ali por volta de 20 minutos, se eu não estiver muito enganado. E tudo bem, é um amistoso, eu achei que faria isso até no intervalo, tá? E tá tudo certo. Depois que trocou o time todo, o jogo ficou um pouco embolado, das duas partes, que o Grêmio também trocou. E, cara, se o jogador da base, um jogador de 18, 19, 20 anos, se ele não puder jogar 20 minutos, 25 minutos que seja, no domingo, e jogar o jogo na terça-feira, você vai me desculpar, cara. O cara, ele não tem aptidão física nenhuma. Ele não tem, entendeu? A base, ela é para servir o profissional. Não interessa se o Cruzeiro for jogar contra o Valério. Com todo respeito à equipe do Valério, que disputa o módulo 2 do Campeonato Mineiro, mas se o Cruzeiro principal precisar desses atletas, eles têm que estar disponíveis. Entendeu? E eu não sei por que insistir em Wanderson, Chico da Costa, Marquinhos. Você colocou Marquinhos de titular, o cara não agrega em absolutamente nada. Ele não agrega em nada. Ele não faz uma jogada. Entendeu? Não, vamos voltar para o vídeo aqui, senão vou ficar um dia falando sobre esses caras. Aqui é um lance muito importante. Olha a antecipação do Jonathan Jesus. Ele faz o drible no jogador do Grêmio e toca no Matheus Pereira. Aí ia ser gol para postar em sites adultos, tá? Que canetaça que ele dá, acho que ali no Vila Sante do Grêmio. Ia ser um golaço, golaço. Com todo respeito, gol pornográfico. Ia ser aí do Matheus Pereira. Esse aqui é o lance. Esse aqui é o lance. Vocês viram que no primeiro tempo o Matheus Pereira já deixou os jogadores em condição de fazer gols. Mas olha isso daqui. Olha isso daqui se tem condições. Ó, Matheus Pereira faz o arco. A bola no pé de quem? Do camisa 94. Completamente sozinho. Completamente sozinho. Olha o goleiro Gabriel Grando. Ele já tá meio que saltando pro lado esquerdo dele. Se o Wanderson finaliza no contrapé do lado direito, era gol. Se ele domina para ele mesmo, ele já ia dominar tirando o Gabriel Grando do lance e era só bater e fazer o gol de esquerda. Aí você chega e fala assim: "Ah, Gabriel, eu quero ver você fazer isso. Eu não sou um jogador profissional. Eu não treino todos os dias para fazer isso. E não sou bem remunerado para fazer isso. Coloca na cabeça suas que Wanderson, em um mês, ele vai ganhar o que muitos de vocês vão trabalhar 5, 6 anos para ganhar em um mês e ele não consegue dominar uma bola. Como que esse cara joga ainda? Já deu, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta Wanderson mais. A torcida do Cruzeiro não aguenta Wanderson, não aguenta Marquinhos, Chico da Costa muito menos. Então, olha a sequência do lance. É por isso que o Matheus Pereira, aí vocês falam, o Matheus Pereira só não joga no time da Europa por causa desses cabeça de bagre. Olha o tanto de assistência que esse cara dá e não tem um infeliz que ajuda o cara. É uma coisa impressionante. Olha o cara dominando a bola, quase que sai com a bola para escanteio. Aí, na sequência do lance, o Gerson vai lá e sofre o pênalti. O Kahneman faz o pênalti. Depois eu até pensei que ele ia bater no juiz, né?
esses jogadores argentinos eles têm muito disso, mas às vezes, muitas vezes, isso faz a torcida se identificar com o cara. E aí o Caio Jorge partiu para cobrança, ô gagueira. Ele bateu até forte ali, mas bateu meio no meio do gol. O Gabriel Grando acertou o canto. Inclusive, tem que ficar atento com isso aí, hein? Perder 2 pênaltis num jogo, isso aí não pode ficar acontecendo, não. Aqui tá uma jogada do Gabriel Peck. Olha para você ver. Gabriel Peck, no pouco que ele ficou em campo, ele entrou com o time todo modificado. Ele entrou jogando ali com o Lucas Silva de volante, que para mim é um cara que ele tá ali mais pela história do Cruzeiro do que jogar futebol. Para mim é um cara lento, muito lento. E aí o Gabriel Peck e os outros também, né, que entrou ali, como Chico da Costa, por exemplo. E o Gabriel Peck fez essa jogada, sofreu o pênalti. Para mim, um pênalti maroto, para mim não foi, tá? Ele já foi. Ele valorizou o lance, essa que é a verdade, não tinha VAR. Mas pelo menos ele conseguiu. Nesse pouco tempo que ele ficou, ele fez mais que Marquinhos o jogo inteiro. Talvez a temporada inteira. Talvez o tempo inteiro que o Marquinhos teve no Cruzeiro. Wanderson, já nem vou falar mais não. Mas o Gabriel Peck foi lá, sofreu o pênalti, ele chamou a responsabilidade para a cobrança. Isso é uma coisa importante, mas tem que melhorar essas cobranças aí, hein? Cobrança meia altura, Gabriel Grande de novo. Opa, Gabriel Grande de novo acertou o canto fez a defesa. E aí, depois desse lance aqui, o Grêmio teve um pênalti ali meio maroto também, o cara valorizou. Acho que o fato do juiz ter dado os 2 pênaltis pro Cruzeiro, o João Marcelo deu uma puxada ali, né? Mas acho que o cara mais valorizou do que foi pênalti em si. E aí, acho que é Matheus, o nome do jogador do Grêmio, Matheus Nascimento, bate deslocando o goleiro Otávio e faz o gol do Grêmio, dando números finais a esse jogo. Qual que é o sinal de alerta que tem que ter nisso daí? O Cruzeiro, ele não reforçou o time, ele só repôs, tá? Porque Gabriel Rojas veio para substituir o Kaique e até então, vamos ver se ele vai entregar mais. Ele tem condições ofensivas de entregar mais ofensivamente do que o Kaique. Defensivamente, só o tempo vai dizer. Então, o Cruzeiro não reforçou. O Cruzeiro repôs um lateral que estava entregando muito bem, que era o Kaique. A saída do Christian. O Christian não era um ponta de origem, o Christian era um volante e ele estava jogando ali como um ponta. Era um cara que ajudava demais, era um cara que entrava na área, estava fazendo bastante gols e foi vendido e trouxe o Gabriel Peck. Teoricamente, o Gabriel Peck entrega mais ofensivamente, com assistências e gols, teoricamente, tá? Porque o Christian estava ajudando demais nessa parte. Então, o Cruzeiro não reforçou. O Cruzeiro cobriu lacunas, tá? E precisa de atletas ali. Precisa de um primeiro volante para substituir com o Romero, que eu acho que o Matheus Henrique, ele é um cara que ele é mais para substituir o Gerson. Não acho um jogador ruim, como o pessoal está colocando aí, tá? Eu acho que o Matheus Henrique, ele entrega em diversos aspectos e acho que o Arthur Jorge já viu isso. É um atleta que pode nos entregar ali. E, novamente, a base é para ser utilizada, é para a gente olhar esses meninos no profissional, gente. Ninguém assiste jogo do Sub-20, não. Vocês vão me desculpar, cara. Entendeu? Esses meninos, eles têm que ir mais na Toca 2, treinar com os caras. E outra coisa que muitas vezes você percebe. Eu sei que isso não é tudo, mas o jogador da base, ele ainda não fez a vida futebolística dele, então ele entra com muito mais vontade que os caras. Entendeu? Então é nessa hora que a gente é preciso isso às vezes. É preciso. Às vezes o atacante ele vai driblar 5, 6 vezes para uma dar certo e ser gol. E ele é o que vai ser falado. E o cara que está lá na zaga ele pode desarmar 15. Se ele falhar uma, ele vai ser crucificado. Futebol é assim, o cara que entra na profissão, ele já sabe disso. Entendeu? Mas o Cruzeiro precisa reforçar. Eu entendo aí também que o Pedrinho já gastou muito dinheiro com esse time, um dinheiro do bolso dele, né? É, mas eu acho que o Cruzeiro precisa sim reforçar ainda nessa janela, Pedrinho. Acho que a gente voltou para a Libertadores esse ano. Nós precisamos ficar ali num G6 ali para voltar o ano que vem, caso não aconteça. O que vai acontecer
é que o Cruzeiro vai ganhar essa Libertadores. Sai para lá, zica. Tem a Copa do Brasil também, então a gente vai precisar de peças. O Cruzeiro acho que precisa de um lateral esquerdo ali. Não precisa investir 20, 30 milhões, mas investe num cara que pode substituir o Rojas e manter o nível da equipe. O Cruzeiro precisa de mais um ponta e o Cruzeiro precisa de um volante, tá? Eu acho que a zaga, para mim, na minha opinião, mesmo que tomou gols bobos, eu não vejo essa necessidade toda na zaga. Eu acho que o Jonathan Jesus é um excelente zagueiro, o Fabrício Bruno também. O Vidalba, quando entra, consegue segurar ali também. E o João Marcelo fez um excelente jogo contra o Defensor e é um jogador que eu vejo qualidade nele também, tá? Ele é um jogador calmo, tranquilo, talvez precise de mais ritmo de jogo também, machucou e vamos ver. Eu acho que a zaga não seria prioridade. Se quiser reforçar, é sempre bem-vindo, mas eu acho que a zaga não seria prioridade, mas no restante a gente precisa de reforço. Último ponto, não é cenário de terra arrasada como a mídia está colocando, tá? Por um lado, isso é bom, os adversários vão entrar com salto alto. O Cruzeiro não é isso tudo. Maravilha, é sempre bom assim. Mas a mídia ela coloca muito o cenário de terra arrasada. Não é, gente. Nós perdemos um amistoso que o nosso time foi melhor em campo. Nosso time foi melhor. A gente sabe que esse placar aí é um placar meio mentiroso. Nós erramos 2 pênaltis. Entendeu? Então, assim, é muito importante tomar muito cuidado com que com o que você ouve aí na mídia, porque isso aí forma opinião, aí você vai lá, começa a xingar e vira aquela confusão, enfim. Mas aí também você faz o que você bem entender da sua vida. O que você não pode deixar de fazer é se inscrever nesse canal, dar o like nesse vídeo aqui, e se tiver que me xingar, pode xingar aí também. Deixa nos comentários sua opinião, suas discordâncias. Estamos aqui para isso. O mais importante, as 5 estrelas que nós carregamos no peito, que você que está aí vendo esse vídeo, eu sei que carrega também. E é isso aí. Cacique Cruzeirense aqui. Até a próxima. Valeu!